Fala galera, recentemente nós fizemos uma manutenção preventiva nas subestações de um dos nossos clientes. E o curioso é que antes da gente fazer essa manutenção, outra empresa já havia feito uma manutenção preventiva nas subestações. O que aconteceu é que essa empresa que fez manutenção antes da gente condenou um dos transformadores do nosso cliente pelo ensaio de relação de transformação do transformador. Então, ela fez os ensaios, fez os testes e na hora de fazer o ensaio de relação de transformação, os resultados não deram satisfatórios segundo a empresa que fez o teste e eles condenaram o transformador. O que acontece é que quando a gente foi fazer a manutenção, se a gente colocar aqui os valores medidos brutos, realmente daria reprovado. Mas o que acontece? Aqui a gente calcula a relação de transformação teórica, que é o que a gente vai medir neste ensaio. E essa relação depende da tensão de entrada e tensão de saída do transformador. Nesse caso, os valores padrão que a gente utiliza é 13,8 kV de tensão de entrada e 380 volts para a tensão de saída trifásica. O que acontece é que em um transformador como esse, que é a placa do transformador, existe uma configuração do TAP, de como é configurado a ligação do transformador. Ou seja, ele pode funcionar com diversas configurações diferentes. Por exemplo, como a gente pode ver aqui na imagem, existe a configuração onde a tensão de entrada seria 13,8 kV, 13,2, 12,6, 12 e 11,4 kV. Ou seja, existem diversas configurações. E essa configuração, que a gente chama de TAP, deve ser verificada antes da gente fazer o ensaio de relação de transformação. Ou seja, o que aconteceu aqui? A gente abriu a tampa de inspeção do transformador, verificou que o TAP não está na posição 1, está na posição 2, ou seja, ele está configurado para trabalhar, voltando aqui para a placa, ele está configurado para trabalhar em 13.200 volts, ou seja, 13,2 kV. Então, quando a gente for calcular a relação teórica, a gente não pode calcular com a tensão de entrada 13,8. A gente tem que utilizar a configuração que está funcionando atualmente, ou seja, 13,2. Com a relação teórica atual, conforme o equipamento está instalado, a gente vê que a avaliação dá aprovado dentro dos parâmetros esperados. Ou seja, outra empresa acabou não verificando a configuração do transformador e reprovou o equipamento. Imagina o prejuízo, porque é um equipamento caro, a logística para trocar não é fácil, a fábrica iria ficar parada. Então, muito cuidado quando a gente contrata uma empresa ou vai fazer esse tipo de ensaio, porque a gente tem que verificar todas as condições do equipamento, como ele está ligado, como ele está configurado. Só assim a gente pode realmente fazer o ensaio com a confiabilidade necessária e um serviço de excelência que não dê prejuízo para o nosso cliente. Ou seja, aqui nesse caso, uma manutenção feita da forma correta salvou o cliente de gastar dinheiro de forma desnecessária, certo? Então, fica aí a dica para vocês, certo? Fica o conhecimento, é por isso que o conhecimento vale ouro, beleza? Até a próxima.